Oi, gente. Estou aqui para fazer a correção com vocês dos exercícios do livro da página 125 sobre circunferência, tá? Assunto abordado nos aulões. E percebam que esses exercícios, eles são só de conceitos iniciais, então foi bem tranquilo, certo? Então, vamos lá. Primeiro exercício pede para a gente determinar as coordenadas do centro e do raio das circunferências representadas pelas equações. Observem que as equações estão todas escritas na forma reduzida. Então, para determinar esse centro e esse raio, só de olhar a gente já consegue, né? As coordenadas do centro são os números que estão subtraindo ou somando de x e y, e o raio é a raiz quadrada do número que vem depois da igualdade. Então, na letra A, a gente tem como centro as coordenadas 5 e 4 e o raio 1, porque a raiz quadrada de 1 é 1. Na letra B, a gente tem o centro menos 2 e menos 6, obedecendo o jogo de sinal, né? E a raiz quadrada é raiz de 5. Na letra C, o centro é menos 2 e 0, 0 porque não tem nenhum número nem somando nem subtraindo o y, e o raio é 2, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Na letra D, as coordenadas do centro é menos 3 e 1, e o raio é 4. Letra E, as coordenadas da mesma forma que não aparece nenhum número com um x lá, então são 0 e 4, e o raio 1. Na letra F, teve um erro de digitação, é uma equação de circunferência, tá faltando o expoente 2 lá, mas não interfere, onde o centro tem coordenadas 0 e 0, e o raio, raiz de 10. Tranquilo, né? Número 2 fez um processo inverso. Ele agora pede para a gente escrever a equação, tendo-me dado o centro e o raio. É só a gente substituir esse centro e esse raio na equação reduzida, né? Substituindo lá na equação, lá com o x, o 2 e com o y, o 5, e o número depois da igualdade vem o 3, 3 ao quadrado. Na primeira linha, a gente tem a equação escrita na forma reduzida. Desenvolvendo os quadrados, a gente fica com ela escrita na forma geral. Como o exercício não pediu nenhuma das duas, não especificou, você poderia ter escrito de qualquer uma das formas. Eu fiz aqui das duas maneiras, né, para ver se vocês acertaram. Na letra B, a gente vai substituir agora por menos 1 e menos 4, né? Lembrando de inverter o sinal lá na equação reduzida. E o raio, como é raiz de 2 ao quadrado é somente 2, certo? Então, a gente fica lá na primeira linha com a equação reduzida. Poderia passar esse 2 para lá da igualdade, mas também pode deixar ele da forma que eu coloquei, tá? E desenvolvendo, a gente encontra a equação na forma geral, ok? Na letra C, foi camarada com a gente, porque a coordenada do centro apareceu 0, né? 0 e menos 2. Aí o 0 nem precisaria aparecer lá junto do x. Então, a gente fica lá na primeira linha com a equação reduzida. Desenvolvendo a última linha, a gente tem a equação geral. Na letra D, agora o 0 é do y, né? Então, fica na primeira linha lá x menos 4 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, e eu passei o 5 ao quadrado para o lado de cada igualdade para poder desenvolver, certo? Tranquilo também, né? Nesse número 3, pede para a gente descobrir o centro e o raio também da circunferência, só que aqui a gente tem ela escrita na forma geral. A gente vai ter que usar um método de comparação. Antes disso, percebam lá que tem um coeficiente 2 junto com x ao quadrado. E um dos requisitos para ser uma equação de segundo grau, o coeficiente tem que ser 1. Mas a gente consegue simplificar essa equação por 2, né? Simplificando ela, eu fico com a equação que está de vermelho ali logo embaixo. Aí sim, eu tenho uma equação escrita na forma geral de uma circunferência. Usando o método de comparação, a gente tem que menos 2a é igual a menos 4. Por isso que o A é igual a 2, certo? E menos 2B é igual a 6. Aí eu tiro que o B é igual a menos 3. Para achar o raio, eu vou fazer A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado igual a menos 3, que é o número que está lá, independente de x e y na minha equação. Substituindo o A e o B, eu encontro que o raio é igual a 4. Certo? Tranquilo? Os próximos também a gente vai usar o método de comparação.
tá? Se o número que acompanha com o x é menos 6, então dividido por 2 vai dar 3. E é menos 2, dividido por menos 2 vai dar 1. Então, o centro tem coordenadas 3 e 1. Usando o mesmo processo de comparação da letra A, a gente tem que A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado agora é igual a menos 6. Substituindo o A e o B, a gente encontra o raio igual a 4, certo? Na letra C, a gente faz essas comparações também, encontra o centro 2 e 4 e raio igual a 2. Letra D, o centro é menos 6 e 2 e raio 7. Letra E, o centro é menos 4 e 0 e raio vai dar raiz de 5. Letra F, o centro é 3 e menos 4 e raio igual a raiz de 20. E na letra G, a gente tem o centro 0 e 2. 0 porque não tem nenhum número lá acompanhando o x. E 2 porque menos 4 dividido por menos 2 é 2. E o raio jogando na fórmula, a gente encontra 2. Tranquilo? Na letra F, temos o centro 0 e 1. E o raio igual a raiz de 2. Fácil, né? Qualquer dúvida, manda mensagem que a gente tira. Mas esse eu acho que foi bem tranquilinho para vocês. Tem mais um exercício, né? O último, o número 4. Fui bem camarada, hein? Só 4 exercícios e todos muito fáceis. Número 4. Verifique quais das equações abaixo representam circunferência. Então, a gente tem que observar primeiro se o coeficiente que está com x ao quadrado e y ao quadrado é igual a 1. Lembrando que se não for 1, mas essa equação for possível a simplificação, a gente ainda tem que simplificar para verificar, tá? Então, na letra A, a gente tem o x ao quadrado e o y ao quadrado com coeficientes iguais a 1. A gente tem os termos com o x e com o y e um termo independente, certo? Então, ela é uma equação de circunferência. A letra B, eu já sei que ela não é. Percebam lá que depois do x ao quadrado e y ao quadrado, a gente tem x vezes y, e isso não é o formato de uma equação de circunferência. Então, a letra B não é equação de circunferência. Na letra B, apareceu o 2 lá na frente do x ao quadrado, e é uma equação que eu não consigo simplificar. Então, ela também, na letra C, não é equação de circunferência. A letra D, apareceu o 3, mas percebam que todos os coeficientes são divisíveis por 3, então eu consigo simplificar essa equação. Então, ela é uma equação de circunferência. Na letra E, ela não é uma equação de circunferência porque a gente não tem números que acompanham x e y, isso não seria o bastante, porque até poderia, mas percebam que o número que está depois da igualdade é 0, não existe raiz quadrada, quer dizer, não existe equação da circunferência de raio 0, tem que ser um número maior do que 0, certo? E na letra F, percebam que ela está parecida com a equação escrita na forma reduzida, porém, não existe um mais entre os dois primeiros parênteses, né? Se não existe sinal, a gente entende que é uma multiplicação, e sendo multiplicação, não é uma equação de circunferência, certo? Então, foram esses 4 exercícios. Depois, a gente tem o último, né, que é o número 5, que é só de verificação, se os pontos A, B e C, se eles pertencem à circunferência. Para fazer isso, a gente vai substituir primeiro o ponto A. A gente vai substituir o x por 0 e o y por 3. Substituindo, a gente encontra uma igualdade verdadeira. 25 igual a 25. Então, o ponto A pertence à circunferência. Vamos fazer a mesma coisa para o ponto B, que é 7 e 2. Substituindo, a gente também encontra uma igualdade verdadeira, 25 igual a 25. Então, também pertence, esse ponto pertence. A mesma coisa para o ponto C, a gente vai substituir o x por menos 1 e o y por 3. Aí, a gente já encontra 32 e 25, que não é igual. Logo, esse ponto C não pertence à circunferência. Tranquilo?